Alô, Sam. Olá, paz, bom dia. Eu me chamo Isa, fiquei com a missão de dar continuidade no capítulo 5. Antes de a gente começar, vamos orar? Rapidamente. Vamos baixar os dedos, levar nosso pensamento em Cristo. Querido Deus, aqui nós estamos, Pai, mais uma vez, colocando o Senhor diante de Ti, esse treinamento, Pai, que não seja eu falando, Pai, mas seja o Teu Espírito através da minha vida. Espírito Santo de Deus, trabalhe em cada coração, em cada mente, Pai, para que possa receber da Tua palavra e do entendimento, Pai, que o Senhor quer que nós aprendamos hoje, Pai, porque nós vamos colocar em prática de hoje, Pai, aquilo que nós devemos, nas áreas de influência, onde nós devemos nos posicionar como intercessores para orar, para clamar, para suplicar, Deus, para que vivamos bem como o corpo de Cristo, em sociedade, em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Faz o teu querer, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 5 ele aborda, ele traz ações estratégicas fora das 4 paredes. Né? São 7 áreas de influência. Eu vou abordar as 3 primeiras, que é a família, a região e o governo. Antes de nós entrarmos nas ações estratégicas, né, é importante nós entendermos o que é a influência. A influência é a capacidade que um ser humano ele pode induzir uma pessoa ou um grupo a questões de decisões, comportamentos e opiniões. Nós, como intercessores, nós temos esse poder, né, de influenciar ou de sermos influenciados. O primeiro ponto da área de influência é a família. Nós sabemos que todo intercessor ele está inserido dentro de um âmbito familiar. E ele não está ali à toa, né? Ele está com uma missão. A missão dele é se colocar, se posicionar, né, diante da sua família ali em oração por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Muitas das vezes, algumas famílias, né, tem famílias que elas são normais, consideradas por livro de trás como famílias normais e famílias disfuncionais. As famílias normais são aquelas que já vêm de uma base familiar cristã, né, onde os pais ensinam as crianças desde pequenos, né, os princípios e valores da Bíblia. E as disfuncionais são aquelas famílias, né, que não conhecem a Cristo. E aí há um desafio, né, que é de trazer a salvação, a libertação e a restauração para dentro desse espaço. Né? No caso, eu não sei vocês, mas eu vou dar o meu exemplo. Na minha casa começou um pouquinho. Né? A minha família, nenhum era cristão. E quando meus avós paternos, eles começaram a me levar à igreja, foi ali que eu entendi que eu tinha um papel fundamental dentro da minha igreja, dentro da minha casa, de levar Cristo para meus pais, para os meus irmãos, para os meus parentes e amigos. E para a glória de Deus, hoje eles estão na igreja, para a glória de Deus. E a gente vê que a família ela é uma constituição divina. Né? Deus ele criou a família com um propósito de crescer e multiplicar. E sabemos que uma das eu posso dizer assim, das armas, né, que o diabo ele quer fazer a todo custo é destruir, né? Destruir, porque é uma constituição divina. Né? E muitas das vezes, quando a gente não tem o entendimento da palavra de Deus, quando muitas das vezes essas pessoas que crescem em famílias disfuncionais, elas, se não tiver uma intervenção do Senhor, né, ali para tratar traumas e feridas,
ocasionadas por uma família que, por exemplo, veio de um lar que eram só brigas, contendas, muitas discussões. Isso reflete por toda uma vida, né? Na sua vida adulta, no governo, na sociedade como um todo, no trabalho, na igreja, que vai influenciar por uma longa geração. Então, é importante que nós, como cristãos, né, como filhos de Deus, entendamos a importância de cuidar da família, de ensinar os seus filhos desde pequenos o caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não venham desviar do caminho. Os princípios gerados em oração na igreja. O primeiro deles, né, eu pontuei 3 principais que eu vejo aqui que são primordiais para nós como cristãos. Se a gente entender isso, a gente consegue levar a nossa família e as próximas gerações a ter uma vida bem-aventurada, próspera, né? Porque a maior riqueza da vida não está em dinheiro, mas está em você consolidar a sua família na palavra de Deus, levar essas pessoas a conhecerem a Cristo. Esse é o maior legado, esse é o maior tesouro que você, como pai e mãe, pode deixar para o seu filho. Não são heranças, mas sim realmente uma vida com Deus, eles conhecerem a Cristo. Então, a primeira delas está em Mateus 22, 37, que diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Ou seja, amar o Senhor por inteiro. Não é amar, eu digo amar o Senhor só 90% e 10% para outra coisa. Não, é amar o Senhor 100% por inteiro. E o segundo ponto, Êxodo 20, versículo 12, fala sobre honrar os pais. Mandamento para os filhos, né? Devemos honrar o pai e a mãe para que nossos dias se prolonguem na terra. É um mandamento bíblico. E por último, Provérbios 22, 6, que fala sobre ensinar a palavra de Deus aos filhos. A palavra de Deus diz que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não vivem desviados do caminho, né? Que é o caminho do Senhor. O papel da igreja, né? Como eu falei, como famílias, tem muitas famílias hoje em dia que, hoje, trazendo para a nossa realidade, né? Nós vemos que tem muitas famílias que elas como elas não têm o conhecimento da palavra de Deus, elas acabam trazendo princípios distorcidos, né? Hoje em dia a gente vê que tem famílias que elas não, por exemplo, assim, casais que não pensam em ter filhos, por exemplo, né? A Bíblia fala que é um mandamento que a gente deve crescer e multiplicar, né? O homem deve unir a sua mulher e ali amar a sua família. Então a igreja, ela traz o papel de corrigir isso que o mundo lá fora tem distorcido. E um dos pontos principais, né, encontra assim Efésios 5, no versículo 22 ao 25, que é: a mulher deve ser submissa ao seu marido, o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E eles também, nós, né, como corpo, como família, devemos nos arrepender pela falta de temor ao Senhor e à sua palavra. E também viver de uma maneira que vivemos assim para agradar ao Senhor, né? É importante que a gente entenda esses princípios. Se a gente entender eles, a gente vai viver uma vida abençoada e feliz em família. A promessa de Deus para a família tem tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento eu trago Gênesis capítulo 12, versículo 3, que fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, foi uma promessa de Deus a Abraão, né, quando ele falou que a partir dele, todas as famílias da terra seriam benditas. No Novo Testamento, em Atos 16, 31, fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, tem embasamento bíblico, é bíblico, né, que a família é uma constituição divina e que há inúmeras promessas. Essa é uma das, mas tem muitas outras promessas voltadas para a família. Bom,
Quais são as sugestões de atividades de intercessão, né, pela família? Aqui o livro ele traz vários pontos, mas eu selecionei apenas alguns, para que a gente possa estar orando de uma forma prática, né, colocando em prática. A primeira delas é promover o relacionamento entre famílias. A gente pode estar reunindo, por exemplo, famílias com, sejam homens, mulheres, crianças, jovens, né, para promover esse relacionamento, momentos de comunhão. Podemos também fazer campanhas de oração em família, né? Hoje, já existem algumas famílias que fazem culto nos seus lares, dentro de família, não tiram um tempo ali em oração com seus filhos, com seu esposo, um momento devocional. Isso é muito importante também. Promover amigos de oração entre as famílias, né? A gente acaba, por exemplo, assim, convidando amigos, né, intercessores cristãos ali, que não sejam intercessores, mas que sejam amigos cristãos que compartilham a mesma fé, e eles possam estar também sendo inseridos nesse meio para estar ali ajudando em oração. Organizando piqueniques, né, momentos que a gente compartilha ali o pão e ter aquele momento de comunhão é muito importante também. Para a igreja, né, fazer a reunião de homens, né, no caso do Rio, e as mulheres do Chai, trazendo esse tema, né? A nossa igreja, para a glória de Deus, ela sempre traz esses cultos, né? Tanto voltado para homens quanto para mulheres, com temas específicos. E uma das sugestões que o livro traz é trazer voltado para a família. E o café com Deus, né? Esse é um momento também onde reúne ali alguns irmãos, onde tem o estudo da palavra, adoração, oração, né? E ali muitas das vezes, né, a pessoa acaba abrindo um pouco do que está acontecendo na sua vida familiar, né, e ali os irmãos acabam orando uns pelos outros. Também isso é muito importante. Uma outra área agora que nós vamos entrar é a área de influência na região. Toda igreja local ela está inserida em um local, né? Ela está inserida, seja ela num bairro, numa cidade, numa nação. Então, a importância de que, de nós como intercessores, em orarmos pela nossa região principalmente, né? Nós não estamos à toa inseridos, por exemplo, dentro de um bairro, ou no condomínio onde você mora, ou na residência onde você está hoje. Não é à toa que você está ali. O Senhor ele te escolheu, o Senhor ele te chamou, justamente para que você seja a diferença naquele lugar. Você tem autoridade espiritual naquele lugar. Né? Eu vou dar um exemplo, mas deixar para o final, a respeito de algo que aconteceu no bairro onde eu moro. E para você ver que a oração de justo ela pode muito ter seus efeitos. Né? A responsabilidade que nós temos de, através das nossas orações, de mudar o local onde nós estamos inseridos. E tem aqui um versículo, né, de 1 Timóteo 2:1, que ele fala justamente sobre isso. Se puder abrir a Bíblia, por favor, 1 Timóteo 2:1. Deixa eu ler esse versículo aqui, que eu achei bem interessante. Foram três palavras assim, que me chamaram muita atenção no ler esse versículo.
as deprecações, as orações, as intercessões. Qual é a diferença de um para o outro? Alguém se habilita a falar o que seria a deprecação, a oração e a intercessão? No seu entendimento mesmo. A diferença de deprecações, aqui no versículo de 1 Timóteo 2,1 ele fala, né, sobre deprecação, oração e intercessão. Qual seria a diferença de um para o outro? Alguém se habilitaria a ter uma sugestão do que acha que seja? Pode falar no seu entendimento mesmo. Na outra versão, a outra deprecação só é súplica. Eu não sei. Eu acho que a súplica seria algo realmente profundo, desespero, de agonia, uma enfermidade, uma doença de morte, algo do tipo. A oração é comunhão, é intenção, relacionamento. A intercessão é algo além, né? É a minha relação com Deus sendo praticada naquele outro momento de intercessão. Exatamente. A deprecação, eu fui dar uma pesquisada, né? Ela fala justamente sobre a gente orar com insistência, a gente não desistir. Muitas das vezes a gente ora por um momento, né? E a gente não vê, muitas das vezes Deus, a gente, na nossa mentalidade, a gente pensa, eu orei, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Deus, ele ouviu. Em Apocalipse ele fala que ele colhe as nossas orações em taças de ouro. Então o Senhor, ele não só vê, mas ele também ouve. Ele também sonda a intenção do nosso coração. A deprecação é justamente isso, você orar com insistência. As orações, quando você se coloca para orar por alguém, como mediador entre aquela pessoa e Deus. Né? Você vai interceder, você vai se colocar no lugar daquela pessoa, é você sentir a dor daquela pessoa. Né? Uma das coisas que eu aprendi aqui, para a glória de Deus, eu não tinha esse conceito, né? Esse entendimento do que era interceder por alguém. E você sabe que você atingiu o nível de intercessão quando você realmente sente, né? Como se fosse a tua dor, como se fosse contigo mesmo. E a Bíblia fala que a gente deve orar, se alegrar por quem se alegra e chorar por quem chora. Né? Então, esse é um bom exemplo de quem realmente atingiu o nível de intercessão mais profundo ali por aquela alma, por algo, né? Seja pela cidade, pelo estado, pela nação, por algo que Deus colocar no seu coração para estar intercedendo. E aqui tem também a questão do mapeamento, né? Mas por onde que eu devo começar? Como que eu posso fazer para estar orando pela minha região? O livro ele traz alguns pontos, por exemplo, começando pelas pessoas, pelas famílias, pela igreja, pelas escolas públicas e estaduais, pela saúde, pela economia, pela segurança, pelo desenvolvimento social e o governo municipal. Os motivos pelo qual nós devemos orar pela nossa cidade, principalmente, né? A questão da salvação. Nós sabemos que na nossa cidade a adoração a vários outros deuses, né? Deuses pagãos. E o livro ele traz que nós devemos adorar somente ao único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala em Salmo 33, se não me engano, versículo 2, né? Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Trazendo, por exemplo, seja a nação, seja a cidade onde nós somos inseridos. É importante que nós, como intercessores, invocamos o nome do Senhor para que Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, a Ele seja prestado culto de adoração, somente a Ele e nem a mais um outro tipo de Deus. Pela unidade da igreja, né? Nós sabemos que a nossa cidade também tem muitas religiões. Né? A questão contra a violência, seja ela contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, jovens, de um modo geral. O desenvolvimento econômico, principalmente contra o desemprego. Né? Nós vemos que, infelizmente, não só a nível de cidade, mas a nível nacional, tem crescido o número de desemprego. Infelizmente. Então é importante que nós, como intercessores, devemos estar ali orando também por essas causas. O acesso à educação, a cobertura das escolas, pela saúde, né? Principalmente pelos hospitais públicos.
nós vemos o quanto tem assim, muitas dificuldades, né? Principalmente as pessoas que dependem da saúde pública. Então a gente tem que orar também por essa área. A vida de integridade para todos também. Um exemplo de como mapear o bairro. O primeiro deles é a gente procurar se organizar, ser sistemático, né, na interseção. Procurar fazer levantamentos ali onde, por exemplo, no teu bairro, né, você vai pontuar ali, por exemplo, quantos postos de saúde tem ali. Vou estar orando pela questão da saúde do meu bairro. Então, eu vou pontuar, fazer um levantamento ali de quantos postos de saúde tem naquele meu bairro, que eu possa estar orando para que Deus venha intervir ali, né? Para que possa melhorar o que Deus colocar no seu coração, meu irmão. É aquilo que Deus ele deseja fazer ali. Fazer um mapa, uma lista com os nomes das ruas, por exemplo, né? As ruas, o bairro, as escolas, o posto de saúde, como eu exemplifiquei. O intercessor também ele pode adotar uma ou mais ruas, né, e estar orando ali. Um outro exemplo também, você pode levantar um propósito, seja ele de jejum ou somente de oração por um período de tempo, seja ele pequeno ou longo, fica ao seu critério, é o que o Senhor ali vai estar te direcionando para estar orando para aquele determinado local. E um desafio que o livro também traz é a questão da gente fazer um levantamento de igrejas que tem no bairro. Né, por exemplo, com a direção de Deus, né, e a aprovação da liderança. Você pode estar procurando a igreja a qual tem ali naquele bairro e você pode estar se unindo em oração, né, naquele lugar, conversar ali com o pastor, com o líder, para estar unindo a ele em oração por aquele local. O terceiro e último ponto é a questão do governo, né? Muitos de nós, muitos cristãos, eles têm uma certa resistência quando se fala de governo, porque eles acabam confundindo aquela questão assim, eu não vou me envolver com política, e acaba negligenciando o seu chamado intercessório misturado com a questão de eu não vou orar pelo governo porque tem ligação política ou partidária. Não tem nada a ver com isso. Tem um vazamento bíblico para isso, né? Por isso que o Senhor nos, por exemplo, está em Romanos 13, 1 ao 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ou seja, é ordem divina. Toda autoridade constituída, seja ela política, eclesiástica, ou até dentro de uma hierarquia dentro do trabalho, por exemplo, são autoridades, foi constituído pelo Senhor. E nós, como cristãos, né, como corpo de Cristo, nós precisamos orar para que, pelo governo. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático aqui na nossa cidade. Né? A nossa cidade ela possui 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo ele é representado pela Câmara Municipal de Manaus, o executivo ele é exercido pelo prefeito e o judiciário pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Esses 3 poderes, como o irmão Yuri estava falando, a gente não precisa bater lá na porta, lá da sala do gabinete lá do governador, para dizer, o governador vem aqui orar. Não, a gente pode orar na nossa casa, na nossa igreja, onde nós estivermos, pelas nossas autoridades, né? Seja ela pelo governador, pelo prefeito, pelos deputados, pelos vereadores, né? O Senhor, ele é uma constituição dada a Deus, né? De ter governadores. Por exemplo, um exemplo muito prático que todo mundo conhece, o José do Egito. Naquela época não tinha a posição de governo, mas o Senhor ele criou naquele momento para aquele povo, levantando José para governar. E ali ele conduziu todo aquele povo, né, para que o povo fosse bem sucedido, próspero, abençoado. E hoje, nos tempos de hoje, não é diferente. A gente precisa orar, né, pelas nossas autoridades,
Porque a Bíblia fala que quando o justo ele governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio ele governa, o povo ele sofre, ele geme. Então é importante para que Deus venha intervir, para que Deus possa salvar essas pessoas também, né? Por exemplo, a finalidade do governo qual é? É servir a população, né? E está lá em Deuteronômio 1, do versículo 9 ao 13. Além de servir, ele também Deus deu ao povo o direito de escolher, tanto homens sábios quanto criteriosos e experientes em cada tribo, né? Então, hoje em dia, o Senhor nos deu esse poder. A cada 4 anos, nós podemos eleger pessoas que possam estar nos representando, né? Então, é importante que nós venhamos ter essa sabedoria, né, com a direção de Deus, ali, votar por aqueles representantes que possam representar princípios, né, possam lutar por princípios, por projetos que realmente não venham interferir na nossa vida pessoal e também familiar, né, preservar valores. A interseção na prática pelo governo local, né? Então aqui a gente tem vários pontos no livro, mas eu destaquei alguns. Por exemplo, comece listando os tipos de governo que há em nossa cidade, né? Como eu falei, municipal, estadual e federal. Comece orando por essas esferas. Levante um clamor, né, nas reuniões de intercessores, pelas autoridades, como os vereadores, os deputados os estaduais, os federais, os senadores, os governadores, os prefeitos, até mesmo pelo presidente. É importante que a gente, em momentos que a gente estiver reunido, por exemplo, vai ser nesse momento, da gente levantar sempre, colocando nossas orações, levantar um clamor por essas autoridades. E você pode começar pelo simples, né? Também orando pela sua rua, né? Pelo seu bairro, pelas necessidades que o seu bairro ou o local onde você está inserido apresente alguma dificuldade, alguma necessidade, né? Ali o Senhor ele vai te dar a direção pelo que você deve orar, né? E quando você for orar, lembre-se que a gente precisa orar para que haja arrependimento. O Senhor me fez lembrar de Jonas, quando o Senhor deu a ele a ordem para Nínive, né? Que ele tinha que ir para Nínive pregar ali a palavra de Deus. E foi necessário ele passar por todo o processo, porque ele não queria que aquele povo fosse alcançado, de certa forma, né? E aí a gente viu o Senhor alcançando. Depois que ele obedeceu, ele viu o Senhor alcançando todo aquele povo se arrependeu. Então, a mesma forma que a mesma graça que foi para Nínive, eu creio que Deus também está estendendo isso não só sobre o Brasil, mas para várias nações, para vários lugares, né? Em nome de Jesus. Então, o mesmo Deus que quer salvar, não só o Brasil quer salvar, a Nigéria, a África, e os outros países também, né? Então, que a gente venha se posicionar como filhos de Deus, filhos amados, e interceder por essas causas, porque é muito importante, né? Se é importante para o Senhor, é importante também para nós. E se você puder ler Provérbios 8, 14, dá uma lida lá, uma meditada, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente nos seus corações. E aqui tem alguns versículos, né, que o livro também traz, versículos que nós podemos declarar, orar, né? Quando for orar por essas esferas, devemos orar declarando a palavra, né? Porque ela se torna mais eficaz, ela se torna algo, como posso dizer, mais prático, né? A gente pode ver que tem um embasamento bíblico que o Senhor ele vai agir, porque já está escrito, já está estabelecido, então se o Senhor falou, ele vai fazer no tempo dele, né? Por exemplo, no Salmos 33, que fala, né, a respeito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a gente pode estar declarando, né, em oração, por exemplo, Senhor, eu declaro que Manaus, que Manaus é uma nação, é uma cidade bem-aventurada, uma cidade próspera, orando e declarando a palavra de Deus. E ali tem outros versículos, Provérbios 21, Salmos 24, Salmos 9, 9, Deuteronômio 28, do versículo 10 ao 11, Romanos 10 ao 19, Isaías 11, do versículo 2 ao versículo 5,
e Salmos 89, do versículo 20 ao 28. Então, esses são os versículos que a gente pode estar orando, né, declarando ali, seja ela no nível de cidade, no nível de nação, né, como um todo. Vou dar um breve testemunho aqui do que eu passei, né. No bairro onde eu estou inserida, tinha uma família que eles eram assim, uma família totalmente disfuncional. E assim, nós somos moradores daquele bairro há muito tempo. E a gente não incomodou vizinho algum, né? A gente viu vizinho saindo, vizinho mudando, vizinho entrando, e a gente nunca mexeu com ninguém. E esses vizinhos, de uma certa forma, acabaram se incomodando com a nossa família, né? E eu falei para minha mãe, o que a gente pode fazer é orar. Não tem porquê nós, como cristãos, dar um mau testemunho de ir lá, falar, discutir, porque isso não é legal. E, para a glória de Deus, a gente começou a orar, apresentar ali nessa situação. Eu digo, ou Deus, ele pode mudar essa família, mudar essa situação, ou ele está querendo nos mudar, nos ensinar alguma coisa. E foi aí que a gente orando. A gente viu nitidamente a mão do Senhor agindo. Né? A gente não precisou ir lá falar alguma coisa, o próprio Senhor fez com que essa família ela se retirasse. Eles procuraram outro local, né, para ir morar. E, então, assim, gente, na prática, eu digo por experiência própria, como é poderoso a oração de um justo. A oração de um justo pode muito ser efeito. Aquilo que o Senhor mostra para você na necessidade do teu bairro, no teu condomínio, no teu trabalho, no escritório onde tu trabalha, ou no teu trabalho, seja em qualquer área. Ali o Senhor ele te colocou propositalmente para que você veja a necessidade, para que você ore, para que você se posicione em oração, que você possa ver o agir de Deus de uma forma assim extraordinária. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço pela atenção e eu espero que a gente, que todos aqui, né, começar de mim mesmo, a gente, a partir de hoje, a gente comece a se posicionar mais nessas áreas de influência, porque é muito importante, seja ela familiar, na região e no governo. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Deus. Aleluia, louvado seja o seu nome. Louvamos, Pai, por mais essa manhã, por mais esse encontro. E nos entregamos a Ti. Continue, Pai, nos capacitando, continue nos guiando. Seja feita a Sua vontade em nós e através de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar foto. Faltou dizer amém. Glória a Deus. Vamos tirar nossa foto bem mais pra frente um pouco.